Mas, gente, de novo, continuando. Eu achei que tivesse feito um vídeo pequenininho. O vídeo deu 38 minutos. E eu cheguei à conclusão que eu devo ter um transtorno por falar demais. Mas vocês pediram vídeos. Eu estou mandando vídeo para vocês. Depois vocês me falam se tá bom o som, né? Eu estou usando meu microfone. Mas vamos lá. Sem blá blá blá, vamos continuar. Continuando aí transtornos. Vamos falar agora de disfonias. A disfonia, gente, ela não está incluída aí nos transtornos. Vou falar dela para a gente terminar, porque tem a ver com fala também, com linguagem. Daí a gente vai para transtornos de escrita, tá? Mas ele pode aparecer também e às vezes pode ser de ordem orgânica, alguma questão situacional, emocional, né? Porque a disfonia, ele está ligado, gente, à questão da alteração na nossa qualidade vocal, né? E o quanto isso fica prejudicado, né, na hora da gente emitir aí o som, tá? Então, a disfonia é um problema, então, ou seja, uma dificuldade que a gente tem, dificuldade fonética, na forma da gente, na forma da gente falar. Então, tem a ver com aquelas rouquidões, ou até mesmo com problemas mais acentuados mesmo, né? De falta mesmo da voz, a falta total, né? Então, são graus que a gente pode ter de disfonias e depois a gente vai avaliar, tá? As circunstâncias, gente, são várias. Então, podem ter circunstâncias, como, por exemplo, uma laringite, né, uma doença, né, acometida, mas também pode ter várias outras questões que podem prejudicar aí toda a questão da aprendizagem também. Vai depender em que grau que isso se dá. Então, se aparecer disfonia, eu tenho que pensar em que grau que isso está, né? Qual é o tipo de problema que isso pode trazer e um comprometimento naquele local que essa pessoa está inserida, tá? Se isso aparecer na sala de aula, um olhar. Se isso aparecer numa instituição que você atua, é uma outra questão, tá? Eu acho que a respeito da disfonia é isso, né? O professor conhece bem, né, a questão da disfonia, principalmente quando a gente está mais estressado, né? Ou passando por algum processo gripal, né? Ou abuso mesmo, né? Teve que gritar ou se manifestar de uma forma mais eloquente na sala, a gente acaba passando por um processo de disfonia. Beleza. E nos transtornos de escrita, a gente vai ter a disgrafia, que está muito mais ligado à questão de como que ortograficamente eu vou transcorrer aquela aquisição, aquele aprendizado que eu tive, tá? Não é só uma transcrição comum, tá? A disgrafia ela tem muito mais a ver com uma dificuldade de organização dessa escrita. Olha lá, né? Funções executivas aí, né? Atuando. Vocês viram também que a questão da memória de trabalho e das funções executivas estão interligadas, né? Nesse processo aí de transtornos da aprendizagem, tanto na linguagem como na escrita. Então, essas áreas funcionando, elas vão trazer possibilidades aí de melhora, né, para todos esses tipos de transtorno. Então, a disgrafia ela tem a ver com essa dificuldade de organização. E não é uma dificuldade comum, né? Porque senão você já vai dizer na sua casa, eu tenho dificuldade de escrever, sempre fui mal nas redações. Não é isso. Tá? É algo que vai além disso. Então, a pessoa não consegue acentuar corretamente, por exemplo,
não sabe onde colocar a vírgula, não, essas conexões não fazem sentido para ela na hora de formular uma frase, né, de fazer uma redação também, né, mas até nas coisas corriqueiras, como deixar um bilhete, por exemplo, né, eu não sei fazer essa junção, não faz as conexões verbais, elas não se dão, eu não consigo usar corretamente as palavras para que aquilo ortograficamente fique correto, tá? Então, tem muito a ver com isso. E isso tem a ver também com a forma com que eu apreendo essas informações e a forma com que isso se conecta lá no cérebro e se transforma em elemento escrito depois. Tá? Todos esses tipos de transtorno, gente, eles podem ser trabalhados de linguagem. Eles podem aparecer em qualquer fase da vida, tá? Na adolescência, enfim. Né? Mas onde a gente visualiza mais? Alguns transtornos a gente vai visualizar mais em atendimentos contínuos, por exemplo, numa sala de aula, que você está em contato com essa pessoa por mais tempo, né? Ou nos serviços de atendimento terapêutico ou contínuo, na saúde ou na assistência ou numa instituição onde aquele funcionário, aquele colaborador volta mais vezes, né? Ou nos grupos, né, de atendimento contínuo, seja 2 vezes por semana, você vai observar alguma dessas coisas desconexas. Bom, vou trabalhar com criança, adolescente e até uma certa idade adulta, né, a gente tem diferentes ganhos, né? Então, claro que se eu for estimular, né, problemas, transtornos aí na adolescência e na infância, né, essa estrutura ela está em desenvolvimento, então a capacidade e a celeridade que isso vai se dar vai ser maior, dependendo de pessoa para pessoa, sempre levando em conta seu histórico de vida e tudo mais. Então, se eu for trabalhar como avaliador, né, na área neuropsicopedagógica, o que eu tenho que pensar? Chegou lá o João e a Maria, trouxe uma adolescente para eu investigar. E ele pode colocar para mim, olha, essa pessoa está com problemas, né, meu filho, ele não consegue aprender, ele não sabe, ele é burro, né, e, enfim. Então, essa escuta, né, toda boa avaliação, ela começa com uma boa escuta. Esse profissional, primeiro, vai ter que ver como que essa família se organiza. Quem que é esse cuidador que trouxe? E às vezes pode, né, as famílias hoje elas estão organizadas de formas tão distintas, né? As famílias hoje elas não são mais naquele modelo parental que a gente conhece. Então, às vezes esse menino pode ser cuidado por um avô, ser cuidado por um tio, por um irmão mais velho. Então, quem é esse cuidador? Como que essa família é constituída, né? Como ela se dá, como ela chegou até você, nesse diálogo, como que eles se colocam, né? Quem é que fala mais, né? Se a pessoa, o adolescente, ele está ali, ele tem direito à voz, né? Ele é escutado. Como que essa família se organiza? É uma família afetiva? É uma família agressiva? Né? Então, tudo. Esses sinais que estão muito mais no ambiente, que a gente observa, que são sacadas que a gente vai tendo conversando com as pessoas, a gente vai pontuando ali em algum elemento para depois a gente montar o nosso relatório aí para poder fazer escuta né, o entendimento desse sujeito que veio procurar ajuda. Depois que eu, né, fiz as perguntas elementares, como por exemplo, quando que esses problemas começaram a surgir, quando que eles observaram, a família pode dizer, ele sempre foi assim, distraído, tal. Como que era a infância, quem que ficava com ele na infância, que tipo de atividades que ele fazia, como que essa família está organizada, onde ela mora, então, que tipo de vulnerabilidades ela está
ela está suscetível, né? Então, é uma entrevista bem pormenorizada. Você vai fazer com todos os elementos que você puder, tá? De entrevista, de tudo. Até de saber o que ele come, o que ele não come, se ele teve recusa, se ele foi uma criança desejada ou não foi. Tudo isso traz elementos para você compreender essa família, gente, que é um recortezinho de uma vida, né? Um menino que chegou lá para um atendimento com 14 anos, tem 14 anos dessa vida que vão tentar te contar em 1 hora e meia. Então, muita coisa vai ficar de fora. Então, não se preocupem, porque essa habilidade ela vai se dar com a prática. Se você for atuar nessas áreas, você vai conseguir, aos poucos, ter elementos suficientes, vai ter sacadas e perguntas muito boas e um olhar muito afinado para entender a dinâmica que você está submetido ali. Terminei a anamnese, fiz um pré-reconhecimento. Você pode pedir para que esse adolescente ou adulto ou idoso que você vai avaliar, para que ele fique com você depois, né? Se ele tiver condições de responder, né? Por si mesmo, né? E aí você pode fazer aplicações simples, como por exemplo, olha, eu vou, por alguns dias, aplicar alguns jogos. Nós vamos jogar, por exemplo, banco imobiliário. Ou jogos que têm níveis de complexidade, onde ele tenha várias regras, para você ver como que essa organização se dá, se isso for linguagem. Se for escrita, você pode optar por jogos simples, gente, como stop, por exemplo, ou a dedanha, não sei como é que chama aí na cidade sua, onde ele tem que citar nome de cidade, país e tal. Para quê? Para você entender mais ou menos como que essa pessoa está organizada. E aí depois você pode fazer algumas sessões de escuta, se é um adulto, né, um adolescente, escutar um pouquinho essa pessoa. Me conta um pouco, né? O que você achou de estar vindo aqui? Se você acha que realmente você tem um problema. E como que você vê esse problema? Porque você precisa saber também como é que essa pessoa vê. Né? E mesmo que ela for uma criança de 5, 6 anos, ela consegue te falar, né? Olha, você escutou o que a mamãe falou a esse respeito, a mamãe, a vovó, sei lá, quem esteja lá perto. Escutei. O que você acha sobre isso? Para ver que compreensão que ela tem do problema, né? E aí você vai começar a aplicar as ferramentas para poder investigar os níveis. Não é responsabilidade minha como psicólogo fazer um laudo que aponte um transtorno, tá? E também não vai ser tua, que é um neuropsicopedagogo, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Bom, eu percebi, né, depois de ter passado lá umas 4, 5 sessões, isso você pode avisar a família, não faça nenhuma inferência antes disso. Você vai fazer uma hipótese diagnóstica. Então, você vai apostar que pode ser, né, que de acordo com as entrevistas, com os atendimentos, tal, né, essa pessoa apresenta isso, né, dificuldade na compreensão quando é instruído, ele tem uma dificuldade de reconhecer, de codificar números, codificar as cores, né? Então, você pode aplicar em ferramentas de acordo com aquela demanda que apareceu ali para você. Mediante a isso, encaminho fulano de tal para. Aí você pode encaminhar, se é um transtorno, você pode encaminhar para um médico neurologista que vai providenciar e solicitar os exames que ele achar necessário, e você vai pedir para essa família retornar, e eles vão trazer também uma hipótese. Médico não é Deus, tá? E às vezes eles erram também. Então você vai pegar aquela hipótese, né? E se for alguma coisa ligada à linguagem, né? Não só transtornos, não só ligada à escrita, você vai encaminhar também para uma avaliação fonoaudiológica. Gente, detalhe, vocês percebem que os transtornos ligados à área mental e aprendizagem são transtornos que têm bastante comorbidade e exige multidisciplinaridade. Nossa, travou.
Esse olhar multidisciplinar, esses vários profissionais, gente, não são profissionais baratos, né? Não sei como é que é aí na cidade de vocês. Então, tem um reconhecimento de onde que atende, agora que você está fazendo essa pós, sabe? Quais locais na sua cidade fazem atendimento neuropsicopedagógicos? Quais locais de possível encaminhamento, caso essa pessoa não tenha condições de ser submetida a um atendimento particular, né? Não tenha condições financeiras, para onde que eu vou encaminhar para que eu possa atender essa pessoa, ou pelo menos que eu possa fazer os encaminhamentos possíveis. Então, isso é muito legal, você reconhecer, né? E não só ouvir essa pessoa, mas poder orientá-las. Algumas coisas nos dizem respeito, né? Nós vamos poder trabalhar, mas nós vamos poder fazer isso a partir do diagnóstico mais fechadinho, tá? Aí vem essa resposta do médico, vem essa avaliação fonoaudiológica, e aí depois os tratamentos do médico vai ficar mais espaçado, né? O seu vai ser de intervenção aí, né, na área da aprendizagem, seja ela sensorial, seja ela motora. Então, você vai escolher as ferramentas e você vai aplicar para tudo, para você ver quais são as áreas mais debilitadas para que você possa potencializá-las, tá? A escolha da ferramenta, gente, vai de acordo com as experiências que vocês fizerem com essas ferramentas. Então, conforme vocês começarem a atuar, eu vou deixar como material ali um site que eu encontrei, porque eu trabalho com ferramentas da psicologia, tá? E como ferramentas para reconhecimento de área de dano, por exemplo, da aprendizagem, eu uso ferramentas alternativas, que essas ferramentas, algumas eu reconheci ali. Eu, na minha clínica, não trabalho com criança, tá? Eu trabalho com adolescente, adulto, idoso, famílias, tá? Então, assim, para fazer esses reconhecimentos, a gente tem materiais específicos na psicologia, materiais de testagem, que são materiais só para psicólogos. Eu não vou poder socializar eles com vocês. Mas tem outros materiais psicopedagógicos e pedagógicos que a gente pode utilizar para verificar, né, e para observar se aquela inferência que a gente está fazendo, aquela aposta que a gente está fazendo frente às demandas que chegaram para a gente são reais. Uma coisa muito importante também, caso essa família não tenha vindo com um documento por escrito da escola onde essa pessoa estuda, se ele estiver em idade escolar, você, por favor, solicite um laudo dessa escola, dizendo como se dá o processo de aprendizagem desse indivíduo na escola, tá? Normalmente vem, mas se não vier, você solicita. E aí, a partir disso, você vai trabalhando. Uma coisa que é bem bacana você explicar para os pais ou para a pessoa, né, se ela for adulto ou idoso, é que assim, os tratamentos, gente, para os transtornos de linguagem, de aprendizagem, eles são tratamentos que podem demorar um pouco, tá? E para que essa melhora venha, porque até você não sabe desde quando tem aquele transtorno e cada pessoa funciona um tanto. Então, dentro dos limites daquela pessoa, você vai tentar avançar o máximo e aos poucos você vai comunicando à família desses ganhos, tá? A avaliação, gente, normalmente, ela pode ser feita por um preço fechado ou você pode cobrar por sessão, tá? E aí, eu não sei como que rege aí a tabela do neuropsicopedagogo, mas eu vou verificar. No próximo vídeo eu passo para vocês. E aí, enfim, você faz os encaminhamentos que precisam e aí vai fazer as intervenções necessárias. A intervenção neuropsicopedagógica, fonoaudiológica, quando for preciso. Se for necessário indicar para algum programa especial de educação, caso tenha na sua cidade, você vai indicar. E o médico, naqueles casos que ele achar que são mais gravosos, ele pode passar em uma medicação, né, uso medicamentoso por um tempo, até que essas coisas sejam resolvidas. E também, gente, na maioria dos casos, o acompanhamento psicológico é indicado pelo neuro, tá? Por conta das outras
questões comportamentais que estão ligadas aos transtornos de linguagem, aos transtornos de aprendizagem. Também, gente, porque, como eu falei, né, esses transtornos, eles são transtornos visíveis na maioria das vezes, porque eles estão ligados a formas expressivas, ou ele vai aparecer na escrita, ou ele vai aparecer na fala, ou concomitante, e gera muito bullying, cyberbullying, e o bullying, ele é seguido, né, quando você está passando por um processo de agressão constante, né, as reações são multidiversas, pode vir com isolamento social, pode vir com mutilação, autoagressão, aqueles cortes, né, que as pessoas fazem no corpo, como forma de dar vazão a essa angústia que a pessoa está sentindo. Então, é muito importante você ficar de olho, né, atento a isso, para que não deixe passar. Então, eu vou deixar, conforme eu já falei, para vocês um material para vocês pesquisarem no site. Quem já está atuando deve conhecer esse site. É um site com alguns links de materiais psicopedagógicos, neuropsicopedagógicos, para você trabalhar. Então, o que você vai fazer? Entra nesses materiais, dá uma lida. São reproduções de materiais que tem por aí para vender. Quando vocês forem atuar na clínica, gente, se não for um material desses elaborados para avaliação tranquila, você for usar um material comprado, né? Não use material copiado, tá? Tenha sempre os materiais originais, porque se porventura esses materiais, esse laudo que você fez, for ser usado por alguma instância jurídica, por exemplo, eles podem, um juiz pode pedir esse material para você até 5 anos depois da avaliação que você fez. Então, guarda essa avaliação no local, né? Usa material, né, aprovado pelos conselhos e comitês de éticas aí, voltados para a área, para essas áreas que a gente atua, né, da psicologia, da psicopedagogia, da pedagogia, e, enfim, respeitando todas as questões éticas dos nossos conselhos, né, aqueles que nos regem. Guardem esses documentos, né, e você pode usar documentos alternativos, contando que eles não tenham registros e eles não sejam vendidos. Tá? Então, tome muito cuidado. Eu estou orientando para que vocês busquem esse link, para vocês terem uma ideia, né, de como os materiais funcionam, que tipo de materiais que tem, né, onde, como vocês podem buscar as informações. Tá? Uma outra coisa antes de eu encerrar, para não ficar falando um monte, eu vou passar na sexta-feira, ou talvez eu passe antes, eu não sei, eu fico falando data, mas às vezes eu adianto, já mais ou menos como que eu vou querer o nosso trabalho, né? A média vai ser 6, porque tem pessoas que trabalham, pessoas que estão trabalhando aí, né, nessa época do Covid, estão com o tempo bastante apertado e a gente vai ter prazos aí para cumprir. Então, vocês já comecem a se organizar para fazer as suas pesquisas de organização, tirar dúvida, tudo, para que vocês tenham tempo suficiente para poder realizar todos os trabalhos, tá? Bom, gente, sobre os transtornos, esse vídeo eu encerro. Vou voltar falando sobre TDAH, que é um tema que aparece muito, é muito recorrente, ele é extenso, e eu vou tentar dar uma sintetizada nele para a gente encerrar, e aí eu vim com os transtornos mentais, tá? Outros tipos de transtornos ou distúrbios que possam aparecer também, que sejam importantes a gente conhecer, tá bom? Então é isso. Eu volto, não sei se hoje, mas assim que der, com as próximas informações, tá bom? Um abraço, gente. Tchau.